Olá meninos, tudo bem com vocês? Mais uma quinzena se inicia e nessa quinzena iremos trabalhar aí no Clube da Leitura, que tem como disciplinas aí português e inglês. E o período, dessa disciplina, desse roteiro, na verdade, é o período dia 7, hoje, a 18/12, 7/12 a 18/12. Então, vamos lá ver qual a atividade para essa quinzena. Aí está o roteiro. Eu tirei essa parte aí para que vocês pudessem perceber o quão é importante vocês saberem qual é a data da atividade que vocês estão respondendo e também observar a questão aí do nome de vocês, que tem muitos alunos esquecendo de colocar o nome na apostila, né? Quem faz pela apostila, não esqueça de colocar o nome de vocês. Lembrando também que no roteiro de vocês tem a parte de atividade, que é a explicação da atividade que vai ser cobrado lá embaixo, tá? Então é bom vocês fazerem a leitura do roteiro, para que seja compreendido. Aí tá do clube de leitura a atividade de língua portuguesa, certo? Dando continuidade sobre a questão de divulgação científica, que a professora Luana trabalhou com vocês, lá no Laboratório de Língua Portuguesa. E vocês vão fazer a leitura desse artigo de divulgação científica, que tem como tema por que algumas músicas não saem da nossa cabeça, tá? Vocês vão fazer a leitura desse texto. Então, não tem atividade no livro. Nessa quinzena, a atividade está toda no roteiro, certo? Faz a leitura e responde a primeira e a segunda questão. Primeira é de verdadeiro e falso, de acordo com o texto. Segunda é para responder essas duas questões, tá bom? De língua inglesa, é sobre os tempos verbais, aí uma revisão de tempos verbais, do past, do present e do future. É uma revisão aí de tempos verbais. Essa atividade se encontra lá na página 112, certo? E vocês vão fazer somente a primeira questão. Bom, e recordando um pouco sobre divulgação científica, que vocês já viram. Bem, o que é divulgação científica? São textos que possuem a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo, assim, diversas informações de valor social. São produzidos mediante a pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema dos textos científicos, como dissertações, teses e artigos, certo? Agora vamos ver em inglês. Como é revisão de tempos verbais, a atividade vai exigir de vocês que vocês recordem aí esses três tempos: o presente, o passado e o futuro. Preste atenção que eu vou explicar aí o tempo passado, iniciando com o passado aí. Desses 4 passados que tem no livro de vocês, somente o primeiro é o que vocês irão aprender, na verdade, recordar, né? Que vocês já viram. Vocês vão recordar o passado. Esses 2 últimos já ainda não, porque vocês ainda não viram, certo? Então, é só esse aqui, ó, passado simples. Recordando o passado simples, perceba que ele indica uma ação feita no passado definido. Ele é formado por verbos no passado regular, são aqueles que terminam em ED, como exemplo aí o worked, né? E também verbos irregulares, são aqueles da tabela do livro de vocês, que tem lá atrás, na tabela, uma tabela que tem de verbos regulares, porque os irregulares, ele não tem uma regra como o regular. O regular acrescenta ED, o irregular não. Ele tem uma forma própria, certo? E essa forma se encontra lá na página 190, que é uma tabela de verbos irregulares, tá bom? Fácil de identificar. Já o presente simples, o livro de vocês está revisando como presente simples 2 tempos, que é os 2 primeiros aqui, ó, o presente simples e o presente perfeito. O presente simples é no momento, assim, né? O presente simples é ações cotidianas, rotineiras. O verbo, como aí tem um exemplo, work, ele não tem mudança, né?
não há mudanças nesse verbo, não vem com auxiliar, ele poderá vir com S no final, ou S ou IS, caso seja vir acompanhado dos pronomes he, she, it, que são os pronomes da terceira pessoa. Não sendo aí he, she, it, o verbo ele não terá nenhum acréscimo, tá vendo? Work, ele tá um verbo simples, né? Sem acréscimo nenhum. I work, eu trabalho, né? You work, você trabalha. Então, esse verbo work, ele não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhum acréscimo. Já no presente perfeito, né? Que é o tempo que vocês já viram com mais frequência, tá? Nesse 9º ano. Quer dizer, já viram o final do ano passado, né? No final do 8º ano, que esse ano realmente é revisão, né? Os tempos verbais novos nós ainda não trabalhamos, vou trabalhar nas quinzenas que virão. E o presente perfeito é um tempo que está de uma ação que aconteceu, mas ela ainda está em andamento naquele momento, por isso que é presente perfeito, tá? Presente perfeito. Exemplo, have worked, tem trabalhado, né? É o particípio. O particípio são verbos terminados em ado, do, ido. Por isso que a gente traduz assim, trabalhado. Porém, a gente pode traduzir como passado, né? Porque a gente não usa assim, eu tenho trabalhado. Não, eu trabalhei, né? Mesmo se ela estiver na formação e no tempo de present perfect. Mas o que eu quero que vocês percebam é como é que eu reconheço um verbo no presente perfeito. Um verbo no presente perfeito, ele tem por obrigação de vir com o presente do verbo to have. Percebam aí, tem um verbo to have aí. Ou has, né? Porque a conjugação do to have é o has ou have. O has é H-A-S. Então, aí está o have worked. O has, ele vai ser utilizado quando os pronomes for he, she, it. Caso contrário, será have, mais o verbo principal com terminação de ed, indicando aí o particípio passado, né? Perceba que ele tem a mesma formação de passado, tem a mesma regra. E se for irregular, tem que dar uma olhadinha lá na tabela como é o irregular do particípio, certo? Particípio passado. E por fim, vamos finalizar aí com o futuro. Somente o primeiro futuro será revisado, que é o futuro simples. E é bem simples mesmo, que é o futuro do to be. Como é que eu conheço que o verbo é no futuro do to be? Porque eu sei que o futuro do to be é o will. O will é o futuro do to be. Então, se eu colocar antes do presente simples, o verbo presente simples, o will antes do verbo, eu vou estar colocando aquele verbo no presente. Eu estarei colocando aquele verbo principal no futuro. Porque o will é o futuro aí do to be. O will work, irá trabalhar. Certo? Então, reconhecendo... O past são verbos terminados em ed, que é regular, ou irregular na tabela. O presente, se for simples, o verbo não tem acréscimo, né? Para os pronomes de I, you, you, they, ou vai ter acréscimo de s, ou yes, caso venha com os pronomes he, she, it. No presente perfeito, a gente conhece ele porque vai ter has ou have antes do verbo, e o verbo vai estar no particípio passado, ou com ed, ou na tabela dando uma olhadinha lá. E o futuro simples é simplesmente colocar o will antes do verbo principal, coloquei o verbo aí para o futuro. Esta é a atividade, certo? Do livro de vocês, onde terá aí um textozinho. Não há necessidade de vocês traduzirem, só quero que vocês peguem essas palavras em negrito, que estão em destaque, e vão colocando ela aqui, dizendo qual é o tempo verbal. Aqui está o tempo verbal, ó, presente simples, presente perfeito, futuro simples e passado simples. Então, observando como o verbo tá? Se ele tem acréscimo de S, se ele não tem, se ele termina em ed, se ele vem com has ou have. A forma como ele vai estar é onde vocês irão perceber que tempo verbal ele é. Aí vocês irão colocar aqui, tá bom? Nessa outra parte, né? E nesse outro quadrinho aqui, né? Aqui vai dizer qual é a forma do verbo, tirando ele daqui e colocando ele para saber que tempo é, né? Só olhar os verbos em negrito aqui em cima.
e estão em destaque. Você vai colocar aí de acordo com o tempo que tem aqui na tabela. E aqui, por último, está pedindo a função dele. Que função é? Tá? Qual é a função que ele está dizendo aí? Se é presente simples, está dizendo o quê? Que função ele indica, né? Uma função habitual, rotineira, né? Qualquer dúvida, estou aqui, só entrar em contato comigo para que eu possa tirar a dúvida de vocês, certo? Bons estudos e não esqueçam, não deixem de fazer as atividades. Estamos na etapa final, precisamos muito que vocês respondam às atividades de vocês.